Resultados interessantes, menor patamar de preço desde 2018 e uma comparação entre as ações de Magazine Luiza e de Oi BR3. O que isso tem a ver? Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje não poderia ser diferente. A gente vai trazer aqui os principais comentários de mercado a respeito das ações de Magazine Luiza e das recomendações dos analistas de todo o mercado. Todos os principais analistas do mercado olharam para os resultados reportados de Magazine Luiza que saíram ontem no final do pregão e já colocaram suas considerações, os seus preços-alvos, inclusive com alguns comparativos que a gente queria trazer aqui em destaque, inclusive com as ações de Oi BR3, que acabaram subindo no pregão de hoje, aí mais de 3%, enquanto as ações de Magazine Luiza estão em queda nesse final de pregão de mais de 8%. Será que é um bom momento de comprar as ações de Magazine Luiza agora, nesse patamar histórico negativo desde 2018, entre os menores patamares de todos que a ação atingiu? Então vamos conferir tudo isso na sequência. Claro, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro se você ainda não é inscrito, porque teremos vídeos novos todos os dias aqui no canal. E também, claro, já deixa o seu like, que isso ajuda muito o canal a continuar produzindo os conteúdos. E já indo então aqui para as ações de Magazine Luiza, primeiro destacando aqui o pregão de hoje, as ações caindo mais de 8%. Se a gente pegar os últimos 6 meses, as ações já caíram mais de 70%. Se a gente pegar um ano, esse cenário fica ainda mais devastador, com as ações já se desvalorizando praticamente 80%. E podemos estar num excelente momento de compra depois desses resultados de ontem, que fizeram as ações caírem mais quase 10% no pregão de hoje, chegando a cair 12%. Se a gente olhar aqui, primeiramente, a trajetória da Magazine Luiza nos últimos 5 anos, a gente vê que ela saiu lá de alguns centavos lá em 2017 para em 2019 já atingir patamares de preço parecido com os patamares de preço atual. Ou seja, muito se projetou no futuro de Magazine Luiza e inclusive ela foi confirmando essa nova toada dela, essa nova possibilidade de negócio, principalmente no meio digital. Isso foi se confirmando ano a ano, mas quando a gente atingiu o ápice ali em 2021 e agora no começo de 2022, a gente viu que essa ilusão e essas projeções acabaram caindo um pouco por terra e muita gente também realizando seus lucros até ela atingir esse patamar de menos de R$ 5 por ação. E justamente a gente está vendo aqui que ela atingiu o menor preço desde novembro de 2018 e que a empresa lidera as quedas do Ibovespa no pregão de hoje. Então aqui, né, inclusive aqui no momento do final da tarde, em qual o Valor Invest trouxe aqui em pauta, a gente consegue ver que ela estava recuando 9% e a gente viu agora ela recuando em mais de 8%. Inclusive aí um dado da Infomoney de ontem, né? Magazine Luiza trouxe aqui, né, o que esperar do resultado do quarto trimestre de 2021 da varejista. A Infomoney ontem já preparava seus leitores, então, para saber o quanto seria esse prejuízo ou como sairia o balanço. Na verdade, no pregão de hoje, Magazine Luiza aí caindo quase 9%, mas Petrobras caindo 2%, Vale caindo 3%, Gerdau também 3%, um pregão bastante negativo para o nosso índice Bovespa como um todo. E aqui, ó, expectativa é de que cenário desafiador siga impactando com projeção de prejuízo. Marketplace deve seguir forte, enquanto lojas físicas devem ter queda. Ou seja, a Infomoney nessa análise acabou acertando em cheio. Inclusive depois, né, já assim, apesar da Infomoney ter acertado, o restante do mercado deve ter feito suas considerações aí levemente contrárias ao que tinha sido apresentado, ao que foi apresentado pelo balanço. Afinal, o resultado decepciona e margem segue sendo questão, apesar de progresso estratégico. A ação acaba caindo bastante no pregão de hoje. Vendas das lojas físicas seguem sendo pressionadas, assim como margens registram queda. BBI reduziu o preço-alvo da ação após o balanço. Já vamos começar a falar de preço-alvo aqui. Contudo, alguns números vieram ainda pior do que o esperado pelos analistas, com destaque principalmente para as vendas de loja, levando a revisão de números para baixo por algumas casas como a Bradesco BBI, que reduziu o preço-alvo da ação após o balanço. Do lado positivo, o Marketplace ou 3P, que foi destacado como foco da companhia, teve um forte desempenho, enquanto analistas saudaram a maior diversificação de produtos nas plataformas da empresa. Com essa visão pós-resultado, as ações de Magalu abriram em queda e chegaram aí a bater então os 12% de queda que a gente destacou aqui. A XP destaca que o Magazine Luiza reportou resultados abaixo das expectativas, que já incorporavam um cenário desafiador. A dinâmica de crescimento de receita continua impactada pela fraca performance das lojas físicas, frente ao cenário macro e seu impacto na demanda de bens duráveis, com volume bruto de mercadorias total em alta de 4%.
A companhia então acabou encerrando o trimestre com um prejuízo líquido ajustado de 79 milhões versus as projeções de 58 milhões de reais que tinham sido apontadas pela XP e reportou uma queima de caixa na ordem de 300 milhões de reais. A varejista ainda teve uma despesa não recorrente de quase 250 milhões de reais no trimestre, enquanto a provisão de estoques feita pelo terceiro trimestre de 395 milhões acabou antecipando contabilmente um efeito futuro de pressão de margem. E aí, com tudo isso, né, a recomendação da XP segue neutra para os papéis de Magazine Luiza, por esperar uma continuidade de resultados pressionados pelo macro no curto prazo. A gente está vendo aí cada vez mais nossa taxa de juros pressionada para cima, o boletim Focus que veio hoje acabou justamente pressionando a nossa taxa de juros novamente para cima, chegando aí em quase 13% ao ano, a projeção do boletim Focus, e dependendo do que acontecer aí com a pressão de commodities, a gente pode ver uma taxa de juros ainda maior no final desse ano. Então, o renda fixa acaba ganhando bastante tração e as varejistas aí acabam sofrendo muito. Isso porque não só elas precisam de capital para ser sempre injetado no negócio, como também o potencial de compra dos consumidores acaba sendo esfriado por uma alta taxa de juros, já que ninguém mais quer parcelar e as próprias taxas ali do parcelamento, se a Magazine Luiza ou qualquer outra varejista dá a permissão da pessoa dividir em 6, 12, 18 vezes, acaba tendo uma taxa de antecipação muito grande, o que acaba pressionando a possibilidade de se fazer caixa nessas empresas. Então, ainda com um preço-alvo em R$ 12, ou seja, um potencial de alta de 125%, frente ao fechamento da última segunda-feira. E se a gente pegar em hoje, então, é quase 140% de potencial de alta. E aqui o Bradesco BBI destaca que, apesar da recente pressão sobre o desempenho das ações, não vemos gatilhos de curto prazo para uma recuperação nesse momento, apontam os analistas. A recomendação da casa para a ação, contudo, segue outperform, que é acima do mercado, com preço-alvo também de R$ 12. Desculpa, o Itaú BBA que acabou fazendo essa análise. Então, é o mesmo preço-alvo da XP. E a Credit Suisse destacou a baixa de quase 23% das vendas das lojas físicas. E aí, o desempenho de 1P, o próprio estoque, também foi fraco, enquanto o 3P Marketplace subiu 60%. E aí, debatem a questão de margem, aí que segue bastante pressionada. E que, a exemplo dessas casas de análise, então, temos outras casas que acabaram fazendo análise, como, por exemplo, o Banco City, que colocou uma recomendação neutra para o Magazine Luiza com recomendação com preço-alvo em 6,80, um potencial de alta de quase 30%. A Ativa Investimentos, que colocou um preço-alvo em 12,20, alinhado ali com o XP e Itaú BBA que a gente viu anteriormente. O Goldman Sachs colocando um preço-alvo em R$ 10, ou seja, um potencial de alta também de quase 100%. Então, o BBA que já vimos, e o próprio BTG aí também fazendo suas análises, colocando um preço-alvo em R$ 16, o maior preço-alvo em se comparando com o preço atual das ações de Magazine Luiza, potencial de alta de mais de 200%. Então, antes da gente continuar aqui, a gente já quer saber a sua opinião. Você acha que está na hora de comprar ações de Magazine Luiza depois dessa desvalorização gigantesca, quase 80% no último ano? Deixa aí sua análise, sua opinião, se você está comprando, se você está vendendo ações de Magazine Luiza, e até é chegado a falar de Magazine Luiza em comparação com as ações de Oi também. E isso, por que a gente está trazendo essa comparação aqui? A gente sabe que são segmentos diferentes, que são situações diferentes. Uma é uma ação que já se provou ao longo do tempo, a outra está passando por uma recuperação judicial. Mas o que a gente quer trazer aqui é que se a gente pegar a Oi nos últimos 5 anos, justamente ela acabou se desvalorizando 80%. Se a gente pegar no último ano, ela se desvalorizou menos que Magazine Luiza, inclusive, chegando a uma desvalorização de 60% contra 80% da varejista. Isso porque, se a gente pegar os preços-alvos da OIBR3 aqui dentro da página, a gente vê que os últimos preços-alvos para ações de Oi são em 2,30 e em se comparando com o valor atual da ação em 80 centavos, a gente também consegue ver que tem um upside em relação ao preço-alvo de mais ou menos 200%, bem em média aí com o que a Magazine Luiza tem de potencial de alta em se vendo a possibilidade de preço de atingir o preço-alvo colocado pelo BTG
pactual. Então, por isso a gente vê as ações de Oi hoje subindo aí 4%, andando de lado e esperando novidades, mas a gente vê inclusive nesse dia de hoje aí, na contraparte de Oi que está subindo quase 4%, a nossa bolsa em geral e puxada principalmente por Magazine Luiza com essa desvalorização expressiva. Com preços alvos para Magazine Luiza variando ali de R$ 5 até R$ 16, qual você acha que realmente é o preço-alvo? Você acha que num curto prazo vale a pena ter Magazine Luiza na carteira aí para complementar? Você acha que você já julga Magazine Luiza hoje uma ação de risco, já que ela não distribui tantos dividendos assim e tem esse upside um pouco maior? Deixa aí nos comentários sua análise ou sua opinião. Na nossa opinião aqui agora a gente fica com o radar ligado para qualquer inversão na curva de juros, pode ser um alento para ações de Magazine Luiza que se desvalorizaram bastante e quem sabe a gente não coloca na nossa carteira para fazer companhia ali na parte de risco junto com as ações de Oi. Então essa é a nossa interpretação, deixa aí a sua. Muito obrigado por ter deixado seu likezão nesse vídeo. Amanhã voltamos com mais vídeos aqui no canal, então já confere se você é inscrito e temos um encontro marcado. Enquanto isso, fiquem com Deus, valeu e até a próxima.